Olá! Será que quando Deus quer que alguém creia nele, é possível que isso não aconteça? Se Deus estipulou que alguém deverá ser salvo e crer nele, né? Ou melhor, crer e ser salvo, será que isso pode não acontecer? Bom, a história do povo israelita nos prova que não, e a história da igreja, a história do Novo Testamento, nos prova que não também. E nós temos visto aqui na carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 9, Paulo aqui, ele trouxe a discussão aqui, né? Levantou a questão da incredulidade generalizada do povo israelita em relação ao evangelho, ou seja, a maioria do povo israelita não creu em Jesus, não creu no evangelho, então ele traz uma série de suposições que poderiam ser levantadas, né? Questionamentos. Será que o plano de Deus falhou? E ele mostra que não, o plano de Deus não falhou e traz várias provas a respeito disso. E mostra que, na verdade, tanto há uma questão que envolve a soberania de Deus, quanto da responsabilidade humana. Ou seja, por que eles não creram? Né? Por quê? E Paulo traz aí, no capítulo 9, capítulo 10, ele traz toda essa argumentação. Ao iniciar o capítulo 11, que é onde nós estamos a essa altura, ele traz um outro questionamento. Bom, mas então, se é assim, será que Deus rejeitou definitivamente e totalmente o povo de Israel? Será que essa rejeição foi absoluta? Será que, como alguns pensam, a igreja veio para ocupar o lugar de Israel e substituir Israel em tudo, em todas as promessas que havia? Será que é assim que acontece? Bom, enfim, ele começa agora essa discussão, essa argumentação no capítulo 11. E quando ele traz a ideia do que acontece definitivamente com o povo de Israel, a gente não pode se esquecer que é como se a gente estivesse olhando ali para o restante da humanidade também. É importante ver como aconteceu com eles, que foram tão privilegiados e tinham todos os motivos para crer em Jesus, tinham todas as informações, receberam todas as bênçãos, tinham todas as pistas. Jesus nasceu ali entre eles, cumpriu todas as promessas. Se isso aconteceu com eles, evidentemente é uma amostra muito significativa do que acontece com os demais, ou seja, aqueles que não são israelitas. Bom, então é isso que a gente vai começar a ver a partir de hoje no capítulo 11. E o capítulo 11 é bom a gente já entender que ele meio que conclui toda essa questão que foi levantada a partir do capítulo 9. Então, aqui, começando a partir do primeiro versículo, hoje nós vamos ler até o versículo 10 de Romanos, capítulo 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento,
olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Bom, a questão é que existe uma graça atuando aqui, a gente vê isso de forma muito clara no texto, e é uma graça irresistível. Por isso nós podemos, a partir disso, ver que existem dois tipos de israelita, assim como existem dois tipos de ser humano, de um modo geral. É bom a gente sempre entender dessa forma. Quando a Escritura foca ali no povo israelita, toda a sua história, todo o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento conturbado com Deus, é sempre bom a gente entender que isso é um exemplo, né? Isso ilustra a maneira como o homem, de um modo geral, se relaciona com Deus. Afinal, não há distinção no coração humano, no que se refere ao coração humano em relação a Deus. Bom, então esses dois tipos a gente vê claramente aqui nesse texto. Nós podemos ver que, em primeiro lugar, o texto nos mostra aqueles que a graça alcançou. É sempre importante a gente relembrar um pouquinho que graça é algo presenteado. Graça é sempre aquilo que você não merece, do ponto de vista das Escrituras. Embora a tendência humana é forçar essa linha, né? Forçar essa linha que separa as coisas aqui. Veja que Paulo, aqui nesse mesmo trecho, ele estabelece essa distinção. Se existe qualquer obra, se existe qualquer ação humana, qualquer mérito humano, qualquer contribuição humana, deixa de ser graça. A graça, ela pressupõe que não há qualquer merecimento. É apenas e tão somente um presente. Então, quem são os israelitas que são apresentados em primeiro lugar aqui? Aqueles que a graça alcançou. E Paulo começa falando daqueles tempos em que ele viveu. Ele está dizendo, olha, eu sou prova viva. E existe todo um grupo de pessoas que são essas provas vivas, né? Assim como no tempo de Paulo, até hoje. Quem são essas provas vivas? Todos os israelitas que creem em Jesus. Veja, quando você está ali no primeiro século, não se esqueça que o evangelho começou entre os israelitas, ele começou em Jerusalém, ele se espalhou ali ao redor de Jerusalém, se espalhou por Israel e depois então ele foi alcançando os outros povos, as outras nações. Mas veja, o evangelho sempre ele foi anunciado primeiramente aos israelitas que estavam espalhados nas outras nações. Pelo menos essa foi a estratégia do apóstolo Paulo, que foi o grande missionário ali do primeiro século. Agora, o que ele está dizendo é que esses discípulos de Jesus, essas pessoas que creram no evangelho, comprovam que não houve uma rejeição total. Deus não rejeitou o povo por quê? Porque ele alcançou pessoas no meio dos israelitas. E não foram a maioria, não foi a liderança, não foi uma aceitação, uma adesão nacional, oficial, né? Porque oficialmente e nacionalmente Jesus Cristo foi rejeitado, mas ainda assim havia prova suficiente de que pessoas estavam sendo alcançadas. E ele, Paulo, talvez o exemplo mais típico, afinal ele não era alguém que simpatizava com os discípulos de Jesus, ele não era alguém que estava buscando se juntar ali aos discípulos, ele achou interessante, ele foi atrás, não. Ele estava perseguindo os cristãos, a gente já falou disso lá no início da carta, quando estávamos falando da autoria da carta e tudo mais. Ele estava perseguindo os cristãos e nessa condição de perseguidor, Jesus Cristo o surpreendeu com a sua graça, o alcançou e agora ele então se reconhece aqui, né? E se mostra como um exemplo claro e vivo de que nem todos os israelitas foram rejeitados por Deus por conta da rejeição nacional, por conta de que essa maioria, né,
havia se tornado tão resistente ao Evangelho. E veja, ele recorre mais uma vez à história, às escrituras, e ele vai trazer aqui uma época, a época em que o profeta Elias ministrou ali na nação de Israel. Que tempos eram esses? Eram os tempos em que você tinha ali os reis de Israel. E para a gente não complicar muito a história aqui, vamos pegar apenas as questões básicas e importantes aqui. Você tem um rei chamado Acabe, que está no trono nessa época do profeta Elias. O rei Acabe não foi um rei que seguiu como outros reis, né? Houve reis em Israel que seguiram ou procuraram, pelo menos se esforçaram para que a nação seguisse os caminhos de Deus, seguisse, atendesse aquilo que os profetas diziam. Isso foi, na verdade, raro. A maioria mais caminhou como Acabe, né? Mas Acabe chegou aí aos extremos. Ele chegou a se casar com uma princesa pagã, uma princesa dos Sidônios, né? Possivelmente uma princesa sacerdotisa, porque isso era comum ali no Oriente Médio, na Antiguidade, naquela época, né? E o fato é que, se fosse ela uma sacerdotisa oficial ou não, o fato é que ela influenciou grandemente esse rei que, na verdade, mostrou que não mandava ali muita coisa, ela passou a comandar, ou seja, essa estrangeira com seus costumes pagãos, com tudo, começou a ditar muitas coisas ali em Israel e principalmente na questão da religiosidade do povo, onde o paganismo foi implantado com toda a força, principalmente o culto a Baal, um deus cananita, né? Um deus ali da região de Canaã, um deus local, uh, com todas as características ali daqueles deuses antigos, né? Que eles colocavam, características atribuídas, né, pelos homens ali a esses deuses. E esse culto ele se tornou um culto generalizado, de tal maneira que os profetas de Deus, os profetas que se levantavam contra isso, eram perseguidos, eram mortos, na verdade, sob as ordens de Jezabel, que comandava essa perseguição e atuava para que o paganismo tomasse conta da nação de Israel, o que é algo absurdo diante de tudo que Deus já tinha feito e tudo que Deus já tinha demonstrado em relação a não só ele mesmo, né, tudo que ele mostrou ser para o seu povo, e assim como também demonstrou várias vezes seu desagrado quando eles seguiam esses caminhos. Mas o fato é que o paganismo se tornou algo predominante. E veja, o próprio Elias apareceu ali convocado por Deus para ser um fator de diferenciação e livrar Israel de cair totalmente nessa desgraça, né? E se desviar de forma total. Então Deus levantou Elias com a missão de realmente mostrar quem é o Deus verdadeiro. Tem aquele famoso desafio ali no Monte Carmelo, né? Onde ele desafia os falsos profetas e Deus o favorece, porque havia da parte de Deus ali o propósito de demonstrar isso. Então, veja que aí Jezabel decreta aí a morte, né, a execução de Elias. Ele passa a ser realmente caçado para que fosse morto. Ele vai se esconder numa caverna e nessa caverna ele clama ali. Na verdade, Deus o procura, né? Ele está ali todo derrubado, né? Todo para baixo, e Deus o procura e ele choraminga ali, ele reclama, né? Que não sobrou mais ninguém em Israel, só tinha ele de fiel, de verdadeiro, de temente a Deus. E Deus é meio que uma repreensão e ao mesmo tempo um consolo ali, mas na verdade o que Deus está mostrando para ele é aquilo que de fato acontecia. A frase que Deus traz e que está ali, no versículo 4, né? Qual foi a resposta divina?
reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Fique sabendo, Elias, que tem 7.000 pessoas, não é só você. 7.000 pessoas fiéis em Israel. Se você pensar, bom, 7.000 é bastante. É um número até que considerável, né? 7.000 pessoas. Claro que diante da população inteira, isso é um número pequeno, mesmo considerando os padrões da época, né? A população da época. Mas o fato é que isso estava muito longe de estar sozinho. O que Paulo está procurando demonstrar aqui é que sempre existirão pessoas que Deus chama pela sua graça, que Deus reserva para ele. Veja, essa palavra reservar é muito importante e muito interessante. Ele resguardou o coração dessas pessoas, ele preparou essas pessoas para que elas fossem fiéis e não dobrassem os joelhos diante de falsos deuses, diante das mentiras, diante daquilo que era enganoso, e se mantiveram ali firmes, se mantiveram crendo apenas e tão somente no Deus vivo, no Deus verdadeiro. É isso que Deus disse para Elias, e é isso que Paulo está levantando aqui como verdade ainda no seu tempo. O que Paulo está dizendo é, não, Deus nunca rejeitou totalmente o seu povo. Deus repreendeu o povo, Deus disciplinou, Deus avisou, depois disciplinou de novo. Deus sempre os foi conduzindo, os colocou muitas vezes em situações de aperto para mostrar que eles estavam errados. Enfim, Deus os conduziu de muitas maneiras, mas nunca os rejeitou totalmente. Israel não foi rejeitado no tempo dos profetas, Israel não foi rejeitado no tempo de Jesus Cristo, no tempo dos apóstolos, nem hoje e nem o será quando o Senhor Jesus voltar. Essa é a verdade das Escrituras. O que caracteriza o verdadeiro israelita é o fato de, o que caracteriza o israelita que é aceito por Deus é a graça. Veja que Paulo, ele nos traz aqui no versículo 5, né? Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Hoje há um remanescente. Essa ideia do remanescente é a ideia de um grupo reservado, um grupo à parte. Quem faz isso? Quem estipula isso? Quem controla isso? Deus. Apenas e tão somente Deus. O homem aqui, ele crê em resposta à ação de Deus, porque Deus faz isso pela sua graça, um remanescente escolhido. Por isso ele reforça no versículo 6, se é pela graça, já não é pelas obras a graça, se fosse assim não seria a graça. E ele conclui no comecinho do versículo 7, veja, que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, porque buscava como? Buscava pelo meio errado, buscava a coisa errada, buscava vencer pela sua capacidade, pela sua força, tudo isso que a gente tem visto aí na carta, mas aqueles que não buscavam o alcançaram. Veja que aqui a gente tem ainda uma questão que está correndo em paralelo. É porque havia uma maioria a essa altura dos acontecimentos, já ali na época dos apóstolos, uma maioria de pessoas que não faziam parte do povo israelita, que estavam nas igrejas, que criam em Jesus, que tinham fé verdadeira, que eram salvos. E veja que eles não faziam parte, Paulo já falou isso ali atrás, né? Que eles não estavam interessados, não estavam buscando, mas Deus os alcançou. Isso Paulo está novamente reforçando aqui. Bom, esses são aqueles que a graça alcançou, e veja, isso vale apenas para os israelitas? Não, isso vale para todos. Todos aqueles que são caracterizados por um relacionamento com Deus, é porque a graça os alcançou. Essa é uma verdade que não pode ser de forma nenhuma excluída das Escrituras.
E qual é outro grupo então? Evidentemente aqueles que a graça não alcançou. É apenas e tão somente dessa forma que a gente consegue entender essa realidade. O que acontece com o povo israelita e, por extensão, aos outros povos também. Mas aqui foco, lembrando então o povo israelita. Veja, a continuação do versículo 7 aqui, a gente parou na primeira metade, ele diz assim: os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Ou seja, existe uma ação aqui, existe uma ação de entorpecimento. A ideia aqui, é interessante que as palavras no seu original aqui, elas têm alguma coisa a ver com algo que é injetado, né? Uma picada, uma mordedura, como de um animal que vai ali e injeta uma substância que os biólogos, as pessoas da área chamam de neurotóxica, né? Provoca ali uma espécie de adormecimento. Claro que, dependendo do animal, isso vai além do adormecimento, né? Uma espécie de paralisia, né? A ideia aqui é que essas pessoas, o que acontece com elas é o seguinte: Deus deu-lhes esse espírito. Sempre que isso aparece nas Escrituras, isso aparece lá em Isaías, a gente já viu em passagens aqui de Romanos mesmo, Paulo se referindo a isso. O Senhor Jesus, a gente tem que lembrar que no seu ministério, durante o seu tempo aqui na terra em que ele ensinou, a gente lembrando que são aproximadamente 3 anos, né? Que Jesus foi ativo ensinando e fazendo ali as suas obras, né? Entre elas os seus milagres. Nesse tempo, veja que a incredulidade ela foi aumentando, principalmente por parte dos líderes, dos religiosos. E a partir de um determinado ponto de seu ministério, Jesus ele decreta, né, que então ele passaria, por exemplo, a falar por parábolas, né? E os discípulos perguntaram para ele: mas por que o senhor fala por parábolas? A maioria do povo não vai entender, né? Ele falou: não, para vocês eu vou explicar o significado, mas para os demais não, porque tem que se cumprir neles aquilo que o profeta Isaías falou. E tem a ver com essa ideia de ouvidos que ouvem, mas não entendem, né? As pessoas veem, mas não enxergam. É essa a ideia. Por quê? Mas por que Jesus está fazendo isso? Ele está fazendo isso em resposta à própria rejeição. É um endurecimento que vem por causa do endurecimento. E a gente tem que entender isso como uma ação judicial de Deus. Deus, como soberano juiz, ele decreta que então, em função dessa rejeição, dessa má vontade, essa indisposição, ele não vai aplicar ali a sua graça. E ele não aplicando a sua graça, ele não tratando essa pessoa de modo que ela seja acolhida, que ela entenda, que ela abra os seus olhos, ela permanece, não apenas ela permanece, mas a impressão que a gente tem aqui é que esse estado ele se congela, a pessoa se torna mais resistente, mais dura, mais hostil em relação à verdade, em relação ao evangelho. Há uma comprovação da condição anterior. É como uma espécie de punição pela sua rejeição inicial, pela maneira como a pessoa reage, e Deus então não estende ali, não coloca ali a sua graça. Para completar isso, Paulo usa aqui o texto, um texto que está lá nos Salmos, né? É um salmo atribuído a Davi, tanto é que ele diz, e Davi diz, está no versículo 9, que a mesa deles se transforma em laço, em armadilha. Veja, mesa aqui é a ideia de fartura, a ideia de algo material, algo que está sendo ali servido e que você pode se beneficiar daquilo. Muitas pessoas colocam a sua confiança nisto, né? No que elas têm de bom aqui. E isso é bem verdade em relação a todas as bênçãos que o povo israelita sempre desfrutou da parte de Deus e se beneficiaram grandemente disso. Mas
Onde que está o problema? É você colocar a confiança nessas coisas. Você coloca a confiança não no Deus da bênção, mas na bênção que Deus deu, o que é bem diferente e é bem prejudicial. Por isso que Paulo diz que já Davi tinha antecipado isso. Nesse salmo, inclusive, é bom a gente lembrar que Davi ele expressa ali várias vezes a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra. É um salmo considerado um salmo messiânico por conta disso. E veja, ele explica, né, que essas coisas acabam se tornando um laço, uma armadilha. Colocar a esperança, colocar a confiança naquilo que não é realmente confiável acaba se tornando uma armadilha, acaba trazendo ruína. É uma existência arruinada, é uma penalidade que Deus coloca ali em função dessa má escolha, desse caminho errado. São pessoas que Deus abandona, por assim dizer, aos seus próprios conceitos, às suas próprias crenças, à sua própria dureza de coração, e assim elas se tornam cada vez mais escravas disso. É por isso que muitas vezes as pessoas criam toda uma casca, né, toda uma crosta, toda uma couraça em relação ao Evangelho. E isso é bem verdade em relação a uma parcela, a maior parcela, né, do povo israelita nos tempos de Paulo, que rejeitou o Evangelho, rejeitou o próprio Jesus, o próprio Messias, né, e rejeita o Evangelho até os dias de hoje. O que caracteriza esses israelitas, que portanto eles mostram aqui que são rejeitados sim por Deus? Ausência de graça. Mais uma vez, por extensão, o que caracteriza qualquer ser humano que é, por assim dizer, rejeitado por Deus, que não é aceita por Deus, que não obtém a salvação? Ausência de graça. A graça não alcançou essa pessoa. A graça é a obra maravilhosa de Deus. A graça de Deus é irresistível. Ela atrai com tamanha força que tira a pessoa dessa condição de trevas, dessa condição de ignorância, dessa condição de resistência, rebeldia, incredulidade. É a graça que produz isso, somente a graça, porque se dependesse do homem, se dependesse das suas forças, das suas capacidades, da sua boa vontade, etc., jamais seria conseguido. Aliás, esse é um tema que percorre toda a carta. A gente aqui está acrescentando mais esse detalhe, porque é dessa forma que Paulo entende a questão da rejeição ou não do povo israelita. Então, ele diz definitivamente não. Categoricamente, Deus não rejeitou o seu povo. Existem aqueles que ele chamou, que ele alcançou com a sua graça maravilhosa, com a sua graça que é irresistível. Se você é alguém assim, você sabe que foi alcançado, israelita ou não, a questão é que isso é motivo de gratidão e louvor. Aquele que conhece a graça de Deus, ele é grato. Ele sabe que tem muito pelo que agradecer. Ele louva a Deus. É por isso que ele ergue a sua voz nos cânticos. Por isso que nós cantamos para o nosso Deus. É por isso que nós o adoramos, nós o exaltamos, porque somos objeto da sua graça. Quem não conhece a graça de Deus não pode fazer isso, não tem motivo para fazer isso. Pode imitar mecanicamente, pode fazer isso de uma forma absolutamente exterior, o homem é capaz de fazer isso, mas somente aqueles que conhecem a graça de Deus vão fazer isso de todo o coração e adorarão a Deus em espírito e em verdade, como Jesus Cristo afirmou. E essas pessoas também, elas têm prontidão para proclamar o Evangelho. É assim que eu e você devemos ser. Devemos ser gratos e devemos ser prontos para proclamar o Evangelho. Prontos com esse sentido de que a graça alcança e de que a graça é irresistível e que não está em nós fazermos a distinção. Nós não sabemos quem irá crer ou não, então nós anunciamos para todos.
E nós fazemos isso com humildade, porque nós mesmos sabemos de onde fomos tirados. Por isso, a nossa vida é uma vida de submissão a Deus, e anunciar, entre os itens dessa submissão está o anunciar, obedecer. Não devemos fazer isso apenas porque estamos cumprindo uma ordem, claro, é uma ordem, mas com a satisfação de estar fazendo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, ou seja, falar daquele que é a fonte de toda a graça, que é o Senhor Jesus. E anunciar isso sem fazermos essa distinção. Afinal, Deus ele tem os seus joelhos reservados, aqueles joelhos que não se dobrarão à mentira, ao engano, não se dobrarão às trevas, não se dobrarão aos falsos deuses, aos ídolos. Deus reservou. Ainda que essas pessoas hoje estejam nessas condições, Ele as livrará disso. E a gente sabe que somente o Evangelho, somado e ativado pela graça de Deus, é que vai produzir isso. Então, continuemos firmes nessa missão. E se você não tem essa certeza, não sabe nada sobre ser alcançado, não conhece realmente a graça de Deus, você precisa realmente reconhecer por que precisa da graça. Você precisa anteceder ali, né, aos capítulos que vieram antes, né, aí em Romanos, e perceber que você, sim, se você não tem essa convicção sobre ser agraciado, ser alcançado pela graça de Deus, você precisa dela, você precisa recorrer à salvação que está em Jesus Cristo, reconhecendo quem você é e reconhecendo quem Ele que são as questões básicas que envolvem tudo isso. E a graça de Deus, ela vai agir na sua vida de acordo com a vontade dele. Se ele reservou ou não, esse é um assunto exclusivamente dele. E nós cremos e descansamos perfeitamente nisso. Na próxima semana, Paulo vai levantar aqui, diante disso, né, a questão dos gentios com um pouco mais de ênfase, né? Como que Deus administra essa questão da salvação do povo que ele já tinha, desde o início lá, falado, já tinha conduzido, o povo israelita, né? Como é que a rejeição deles é tratada por Deus em relação aos não israelitas, aos não judeus? Como é que Deus faz isso? Será que ele usa de alguma maneira essa rejeição para alcançar os outros povos? Como é que Deus administra isso? Paulo vai nos falar sobre isso na sequência desse texto. Então, até lá, né? Tenha uma boa semana, tenha um bom proveito sobre o texto de hoje, começando por uma boa compreensão, e que Deus te abençoe.